Olá, pessoas, tudo bem? Como é que vocês estão? Gente, vamos falar hoje um pouco sobre educação. Dois acontecimentos muito interessantes esses dias atrás nos ajudam a pensar a questão da educação. Eu acho que a gente pode encarar esses acontecimentos, na verdade, como sintomas. Explico. São dois eventos. O primeiro, da funkeira MC Pipoquinha. A fã da MC Pipoquinha mandou para ela uma mensagem dizendo que, olha, discuti com a minha professora por sua causa. E a MC Pipoquinha disse, olha, não briga com a sua professora, porque ela tem o poder de te impedir de passar de ano, algo do gênero. E logo em seguida emendou que ela não deve ter nada para fazer em casa para ser professora, algo que o valha. Disse também que a professora é muito injustiçada, que os professores são muito injustiçados e tal, mas acabou num posicionamento de esnobar, né, a profissão dos professores. E por causa disso, a MC Pipoquinha tá perdendo, tá sendo cancelada em vários shows e tá perdendo uma grana, aqueles 70 mil reais por show que ela diz ganhar, acho que agora ela tá perdendo por causa de uma professora. E o outro caso que aconteceu, bastante trágico, foi de duas estudantes, né, universitárias do curso de biomedicina de uma faculdade privada de Bauru, que fizeram um vídeo privado entre elas, né, uma categoria de vídeo para circular só entre elas, mas parece que vazou, ridicularizando uma colega de turma, porque essa colega de turma tem 40 anos de idade. E como a colega de 40 anos de idade estava fazendo faculdade, aquilo é um absurdo, e onde já se viu como é que fazia para cancelar a inscrição da colega, porque afinal ela estava confundindo a professora com o Google, achando que o Google era a professora, um tanto quanto ridicularizando a colega, porque afinal de contas ela não saberia mexer no Google ou algo que o valha. Isso repercutiu bastante nas mídias, né? Ficou conhecido como um caso de preconceito, de etarismo, né? De preconceito contra os mais velhos. Eu tenho lugar de fala, posso dizer, né? No auge dos meus 47 anos de idade, né? É algo que nos ofende bastante, que nos diminui enquanto pessoas. Mas eu gostaria de ler esses dois eventos conjuntamente, entendendo que as duas expressões que aconteceram se deram em torno de uma ideia bastante marcada no mundo contemporâneo, que é a ideia de anti-intelectualismo. Tanto no caso da MC Pipoquinha quanto das meninas da faculdade de biomedicina, elas se expressaram de forma anti-intelectual. MC Pipoquinha acreditando que, bom, o que vale na pessoa é não seu conhecimento, o que vale na pessoa é apenas o dinheiro, e o dinheiro dá direito sobre a pessoa, sobre o seu conhecimento, sobre a sua profissão de professor, que é uma profissão da área do saber. E no caso das meninas, de não reconhecerem naquela senhora, na jovem senhora de 40 anos, alguém que está estudando, porque afinal estudar é apenas um objeto de consumo para determinadas categorias, determinadas faixas etárias. Então, como ela estaria fora daquele nicho de consumo, ela deve ser deixada de lado, ela deve ser exilada, porque afinal o que está em jogo, em ambos os casos, em ambos os exemplos, não é o estudo como um lugar de emancipação, um lugar de engrandecimento intelectual, um lugar de liberdade de pensar. Não, o estudo é então somente um objeto de consumo, e como objeto de consumo deve estar nas leis de mercados, de grupos, de interesses, etc. e tal. Aí você vai falar, professor, tá, tudo bem, nos dois casos nós temos anti-intelectualismo, mas o que isso tem a ver? O que isso quer dizer? Para mim, eu encaro esses dois exemplos como sintomas. Sintomas de um problema, de uma doença crônica de nossa sociedade, que é a desvalorização do conhecimento e, como consequência, necessariamente o anti-intelectualismo. Assim, se essas pessoas, e obviamente muitas outras juntamente com elas, apostam numa postura anti-intelectual, não podemos esquecer que há pouco tivemos um presidente da República que dizia que livros era muito cheio de coisas, muito cheio de palavras, muito cheio de informação, e financiava pensamentos burros, né? Pensamentos imbecis, né? Como inclusive a prática de curandeirismo, de receita de remédio sem nenhuma comprovação científica. Há pouco tempo atrás, né, o anti-intelectualismo era proposta de governo. Então, eu acho justo pensarmos isso como um sintoma. O que acontece na nossa sociedade
O que tem na nossa sociedade que ela tem sintomaticamente essa postura do anti-intelectualismo. E a minha ideia é que isso se dá por conta da educação, por processos de gestões educacionais que vêm se desenvolvendo no Brasil há décadas e que se acirraram a partir de 2016 com o golpe, né, em cima da presidenta Dilma Rousseff, né, colocando no poder o Michel Temer com o projeto Ponte para o Futuro e que se mostrou, na verdade, um grande túnel para o passado. O que acontece no contexto do governo Temer é que nós temos a reforma do ensino médio, que está sendo debatida, que está tendo um longo movimento agora na sociedade para revogar a reforma do ensino médio, porque a reforma do ensino médio deu errado. Explico. Foi uma reforma educacional feita às pressas por Michel Temer e implementada via decreto. Né? Ela foi feita de cima para baixo. Não houve uma reunião com educadores, com pessoas profissionais de educação que pensam em educação. Não. O Michel Temer, né, conversando com os seus pares, com os seus séquitos, né, com os seus vampirinhos juntamente a ele, né, decidiu pegar um projeto educacional. Na verdade, esses vampirinhos eles são instituições do terceiro setor bastante conhecidas e nós já vamos falar delas. Mas antes de mais nada, queria deixar aqui para vocês, compartilhem esse vídeo, deem like, se inscrevam no canal, deixem comentários aqui, por favor, e compartilhem as nossas ideias. O Cultura Crítica precisa prosperar como canal. Na verdade, se você não apoia o anti-intelectualismo, é na verdade um canal de um professor, doutor, desejoso por levar para as pessoas o conhecimento, a imaginação, a liberdade de reflexão. Isso é muito importante. Então, por favor, apoie, compartilhe, divulgue para os amigos, discuta, discorde de mim, escreva aqui nos comentários. Muito obrigado pela sua participação. Valeu. Eu entendo que essa doença é a doença da educação brasileira que propositalmente é montada para tirar a autonomia, para cercear a criatividade e para controlar, para cada vez mais vigiar e punir os trabalhadores da educação, que é a classe dos professores, e os alunos, porque o objetivo maior da reforma do ensino médio na educação pública brasileira é construir corpos dóceis, no conceito Foucaultiano. Veja aqui, eu vou deixar no card o vídeo da semana passada que falava de vigiar e punir Foucault. É criar, por meio da disciplina rigorosa, uma estrutura de poder que cerceia e que impede a autonomia intelectual de professores e de alunos. Mas o que foi a reforma do ensino médio de 2016? A reforma do ensino médio de 2016 foi uma reforma feita por medida provisória, implementada pelo Temer em 2016 e depois passou no Congresso Nacional. Essa reforma buscava uma educação muito mais próxima do mundo do trabalho. Só que o que ela fez foi não aproximar o jovem do mundo do trabalho e ainda por cima distanciá-lo da excelência acadêmica e da capacidade de ter autonomia e reflexão crítica. A reforma Temer, que é o novo ensino médio, ela, por exemplo, diminui a carga horária, né, das ciências humanas. Então, filosofia e sociologia perdem a obrigatoriedade. E ainda por cima, cria novas disciplinas chamadas de itinerários formativos. E esses itinerários formativos são disciplinas genéricas que têm a pretensão de vincular o conhecimento do aluno ao conhecimento prático do mundo do trabalho. Só que não. Na verdade, são disciplinas de uma praticidade muito duvidosas, sempre calcadas num ranço de empreendedorismo. Essas disciplinas veiculam os conhecimentos mais estranhos possíveis, como, por exemplo, ensinar a fazer brigadeiro, como, por exemplo, o famoso bolo de pote. Né? Tem uma disciplina que fala do mundo dos pets, sobre a aplicabilidade do aluno a trabalhar com o mercado de pets. Não é? E o que é o problema desse tipo de disciplina? É que, veja, não é que esses assuntos não possam ser interessantes, e não é que a gente não pode trabalhar mundo pet na biologia, não é que a gente não pode trabalhar, como por exemplo, quando eu dei aula no novo ensino médio, na escola pública estadual, eu dei a disciplina de cartografia afetiva. É super legal cartografia afetiva, mas é muito interessante trabalhar como se formam, como é possível pensar a cidade, como é possível mapear as cidades e os lugares, que era o ponto da disciplina, a partir dos afetos, das experiências sociais. Super legal. Mas a gente desenvolve isso em uma aula, 2 aulas, 3 aulas, 4 aulas, mas não um semestre inteiro. É um absurdo nós ficarmos um semestre discutindo cartografia afetiva com os alunos.
ainda que o tema seja interessante. Ainda que seja interessante as propriedades físico-químicas do leite condensado para fazer o brigadeiro, e nós podemos trabalhar com conceitos de ponto de fusão, ponto de ebulição, misturas homogêneas, ainda que tudo isso seja possível de fazer, o professor de biologia, o professor de química, o professor de física podem fazer isso no contexto das suas próprias disciplinas. E não esperar uma disciplina de um semestre para trabalhar questões laterais ao conhecimento. Veja, o problema dessa história é que quantos alunos do novo ensino médio na rede pública estadual estão tendo toda uma lateralidade de conhecimentos que se mostram muitas vezes inúteis e que não garantem empregabilidade porque até não valem como estágio ou coisa do tipo. Enquanto isso ocorre, os alunos da escola privada estão tendo disciplinas técnicas mais aprofundadas e que, por exemplo, direcionam-se mais para os vestibulares, que, diga-se de passagem, é a grande possibilidade do aluno desenvolver-se intelectualmente indo para um curso de graduação. A reforma do ensino médio, juntamente com, aqui no estado de São Paulo, a escola em tempo integral, são alicerçadas em ideologia neoliberal e que acabam por articular-se de modo a permitir com que o aluno carente tenha disciplinas lateralizadas, disciplinas de menor importância e que não dão a ele competitividade, por exemplo, para continuar trabalhando seu desenvolvimento intelectual na universidade e depois em pós-graduações. O que a reforma do ensino médio, juntamente com essas escolas em tempo integral, como nós temos aqui no estado de São Paulo, é justamente um tipo de ensino alienante, incapaz de articular o aluno em sua criticidade, porque tira disciplinas de pensamento crítico da área de ciências humanas, por exemplo, que são fundamentais para a crítica social, para a crítica ambiental, para a crítica política, e faz com que o aluno de ensino médio da escola pública tenha um ensino alienante, enquanto o aluno do ensino médio da escola privada tenha acesso a disciplinas com um rigor tecnológico, um rigor metodológico mais intenso e que permita com que esse aluno se desenvolva posteriormente em graduação, pós-graduação, enfim, e assim por diante. Na verdade, o novo ensino médio e a escola em tempo integral, articuladas de maneira perversa, acabam fazendo com que professores e alunos fiquem horas e horas do seu dia a dia educacional vinculados a procedimentos alienantes, que não abrem espaço para crítica, que não abrem espaço para criatividade. Na prática, o que você assiste são colégios de educação pública com uma aparência bastante organizada, com disciplinas, atividades variadas que parecem bastante encantatórias e com ideias muito bonitas de valorização do aluno, com valorização do projeto de vida, com várias questões que são bastante saborosas ao leigo que está de fora. Mas na prática são atividades muito vagas, muito burocratizadas e acabam não dando estrutura para um aluno que precisa de um conhecimento sólido para enfrentar tanto a sua vida profissional quanto a sua vida acadêmica, a sua vida de estudos. Se não bastasse a questão do novo ensino médio, que é uma proposta que vem acontecendo desde 2016 para o Brasil todo, nós temos em alguns estados, como aqui no estado de São Paulo, a PEI, né, que é o Programa de Escola Integral, o Programa do Ensino Integral. E tanto o novo ensino médio quanto a PEI, eles têm uma base comum ideológica. Não é? Ah lá, a escola sem partido. A nossa escola tem um partido, que é o Partido Neoliberal. Essas escolas têm uma base ideológica que pensa que é preciso investir cada vez menos em educação, aumentando o rendimento. Na prática, o que acontece? Você tem um professor cada vez mais onerado, um professor cada vez mais atribulado, um professor que tem que estar sendo constantemente cobrado do preenchimento de inúmeras burocracias, que não consegue desenvolver um trabalho autônomo, livre, criativo e capaz de criar junto com seus alunos e nas necessidades locais as respostas para as curiosidades, para os interesses de cada aluno e de cada grupo, de cada sala de aula. O que nós estamos assistindo na educação brasileira? Na educação brasileira há décadas já. Nós vemos assistindo
a evolução da postura toyotista na educação brasileira. O que é o toyotismo? O toyotismo é uma maneira de produção, um modo de produzir industrial que se baseia na experiência da Toyota, que se baseia na terceirização, na mania do rendimento a todo custo, na mania, no cultivo do rendimento cada vez maior, e rendimento com eficiência, que significa aumentar cada vez mais a produtividade, diminuindo cada vez mais o custo. E principalmente o monitoramento em tempo real. Hoje, o governador Tarcísio e o secretário de Educação, Feder, apresentaram a Sala do Futuro. E entre as medidas da Sala do Futuro vai ser o maior controle dos alunos e o maior controle dos professores. O Feder, em reunião, e eu já tive o desprazer, né, de ver uma palestra do Feder, que veio de uma experiência do Paraná, né, de docilização dos corpos nas escolas paranaenses, que veio do vigiar e punir lá da educação paranaense. Ele vem para trazer cada vez mais controle e disciplina. Inclusive, uma das palavras da moda que vem circulando entre supervisores de ensino e nos meios de educação da rede pública estadual é justamente a ideia do controle em tempo real. Na rede pública estadual, nós já tínhamos os aplicativos para efetuar chamada, para efetuar controle dos alunos, para marcar provas. Agora, esse aplicativo não vai mais poder ser preenchido depois da sala de aula, ou o professor, no seu tempo de estudo, vai poder fazer suas atividades online. Não, as atividades online têm que ser exercidas exatamente no momento específico da prática pedagógica, aumentando em muito a capacidade de vigiar e punir, vigiar e controlar. O professor que está organizado sobre a ética do toyotismo, ele é cada vez mais cobrado em produtividade. E o tempo de dedicação exclusiva que ele tem numa escola, por exemplo, de tempo integral, ele é sugado ao máximo. Já que não é possível reduzir o trabalho do professor, pois então que se aumente a carga de trabalho por esse mesmo salário que ele recebe, a fim de garantir com que a produtividade aumente mais e mais. O problema do toyotismo é que ele socializa os lucros, mas na hora dos problemas e na hora das responsabilizações, o que ele faz é deixar os problemas para a classe trabalhadora. A gente sabe que o ganho da escola, se ele vem, é graças à política do governador e do secretário de Educação. Mas os problemas, quando ocorrem nas escolas, na verdade, são atribuídos aos professores, que são cobrados e são punidos. Esses professores podendo, inclusive, não ser realocados num próximo ano na mesma escola ou sequer no sistema de escola de tempo integral. Então, veja, há que se lembrar que grande parte desses professores, por exemplo, são no estado que nós chamamos de categoria O. Ou seja, são professores que trabalham durante um tempo e que têm uma relação contratual com o Estado e não são efetivos, não passaram por concurso. Isso quer dizer que esse professor que está sendo constantemente julgado, medido, vigiado, controlado, ele está sendo avaliado e pode ser retirado da instituição a qualquer momento. A prática do toyotismo, também chamado de neogerencialismo, nada mais é do que a institucionalização do assédio, todos os dias, no trabalho da vida do professor. E você vai falar assim, professor, você está viajando, isso é loucura da sua cabeça. Não, não é loucura da minha cabeça, não. Eu estou passando aqui para vocês de uma maneira bastante à vontade, de uma maneira bastante resumida, de uma maneira bastante simples. Mas isso que eu estou falando está apoiado em artigos acadêmicos. E eu vou deixar os links aqui em PDF para que vocês possam acessar e ler com seus próprios olhos, desenvolvendo seus argumentos críticos e, inclusive, me criticar na nossa cultura crítica, se for o caso. Continuando, da onde vêm essas ideias educacionais? Da onde se tira essas ideias educacionais? Essas ideias educacionais, infelizmente, não vêm de intelectuais da educação, não vêm de professores de anos e anos de prática de educação, não vêm com professores como nós que temos décadas e décadas de sala de aula. Não. Essas ideias vêm do chamado terceiro setor, de empresas
paralelas à educação, de fundações que pensam a educação pelo bem do Brasil, pelo bem do povo brasileiro e que resolvem atuar de modo a garantir, inclusive, benefícios e proximidades com o poder. Dentre muitas dessas fundações e empresas que eu vou deixar aqui na tela para vocês verem, né, eu quero lembrar da Fundação Lehman. Da Fundação Lehman, que é a grande apoiadora da instituição Todos pela Educação e que permeia setores do Poder Executivo, do governo federal, desde antes do Michel Temer até os dias atuais. No Brasil, a coisa mais difícil de mudar é a educação, porque a educação neoliberal ela é uma serpente que desliza pela nossa história, né? Desde o final da ditadura militar, né? Serpenteando até os dias atuais, de maneira bastante perversa, de maneira bastante perigosa. E você vai falar, professor, qual é o problema da Fundação Lehman? O Lehman, o senhor Paulo Lehman é um homem tão rico, é um suíço brasileiro tão bom. Qual é o problema? Bom, eu gostaria de lembrá-los que, por exemplo, entre as empresas do senhor Paulo Lehman, uma delas é americana, responsável pelo rombo, graças ao roubo de 40 bilhões de reais do PIB brasileiro. Sim, roubo do PIB brasileiro, porque a empresa americana, ela ganhou dinheiro, né? Ela ganhou dinheiro criando uma mentira, que é uma empresa bem sucedida, indevidamente não pagando fornecedores e não pagando seus acionistas minoritários, garantindo o dinheiro no seu bolso e deixando que a economia brasileira, já em bastante recessão, deixe passar 40 bilhões de reais. A minha questão é, será que é este rapaz, Paulo Lehman, e os demais acionistas de empresas como o da Americanas, que querem o bem da educação e a democratização da educação no Brasil? O que quer essa educação? Ela quer educação em que pessoas privilegiadas mantenham seus privilégios e pessoas pobres sejam ótimos e obedientes trabalhadores. Olha, eu gostaria de lembrar uma coisa aqui. Um dos jeitos da gente educar filho em casa é a gente mostrar para ele como se respeita as classes trabalhadoras. A classe média alta brasileira, que, por exemplo, tem trabalhador em casa, que tem empregada em casa, que tem faxineira, que tem cozinheira em casa, por exemplo, pode começar ensinando e dando o exemplo de tratando o trabalhador com dignidade, colocando o trabalhador para almoçar na mesa junto com os patrões, né? Ensinando o filho também a limpar a privada, o filho homem a lavar louça, né? O filho homem a lavar a privada, não é? Essa é uma maneira de ensinar o trabalho, o respeito à classe trabalhadora. Bom, se o jovem, a criança, o jovem aprende o respeito de classe, vendo o respeito de classe no seu cotidiano, a minha questão é, como que esse jovem aprende o respeito à classe trabalhadora vendo o professor do novo ensino médio das escolas em tempo integral sendo submetido a uma carga vexatória de trabalho sem respeito aos seus direitos mínimos e ainda por cima tendo que se subjugar constantemente ao controle excessivo, ao controle panóptico constante, à vigilância punitiva, porque afinal ele pela primeira vez na vida está conseguindo ganhar um salário um pouco mais e a única chance que ele tem de conseguir pagar alguns de seus boletos. Será que antes de qualquer reforma, o que precisava na educação brasileira não seria um investimento efetivo na educação, melhorando a estrutura, dando condição de trabalho efetivamente digna aos professores? 40 horas de trabalho integral não é 40 horas de escravidão, é 40 horas de um professor ter tempo de ler livros para estudar, de poder preparar sua aula com carinho, de poder desenvolver toda a expertise que ele teve na sua formação. Um professor bom, competente e capaz não é um professor controlado, é um professor que tem a capacidade, a habilidade, o tempo e a estrutura de montar um curso foda para deixar o seu aluno competente e capaz de compreender a realidade, ler a realidade e transformá-la. Sabe, quando eu comecei a dar aula, há mais de 25 anos atrás, eu descobri que o meu sonho, eu encontrei num filme. O meu sonho era, depois de já 10 anos de aula,
era, por exemplo, fazer com que o meu aluno se tornasse um Neo, né? Como no final daquele filme do Matrix 1, em que o protagonista, né, empoderado, é capaz de olhar para as paredes do real e ali encontrar do que elas são formadas, e encontrar as estruturas que se vestem atrás do véu de maia do real. E por isso, capazes de ler a realidade que se apresenta. São, inclusive, capazes de interferir nessa realidade e transformá-la criticamente. Bom, se esse é o aluno que a gente pode fazer, eu tenho certeza que não é esse aluno que o novo ensino médio, juntamente com as políticas liberais da escola em tempo integral, vem fazendo. E se o que a política neoliberal vem fazendo com a educação é tirar a capacidade crítica e a habilidade do aluno de entender, de se entender de modo autônomo do mundo, bom, então a gente entendeu qual é a doença. Então a gente entendeu que a MC Pipoquinha e as meninas do curso de biomedicina, na verdade, não são a doença, são um mero sintoma. Eu espero que o nosso debate seja bem aproveitado por vocês. Eu espero que vocês façam bom uso das minhas ideias. Comentem aqui embaixo, por favor, sejam educados, porque acreditamos na educação do Brasil. E bom, esse é o Cultura Crítica. Muito obrigado pelo apoio de vocês. Boa noite. Valeu.